Devocional Diário Café com Deus Pai por Júnior Rostirola, dia 8 de fevereiro. Sentir, não ressentir. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Vivemos dias difíceis, nos quais é possível observar que a sociedade está ressentida. Podemos até sentir, mas não ressentir. Existe uma diferença muito grande entre sentir e ressentir. E a palavra de Deus nos alerta de guardarmos nosso coração acima de tudo, enfatizando a importância de mantermos nosso coração salvo da amargura e do ressentimento. Isso nos mostra que a nossa atitude pode comprometer os planos e projetos de Deus na nossa vida. O Senhor tem um propósito para a sua vida, por isso você não pode perder tempo com ressentimentos e com coisas pequenas. Então, guarde o seu coração com todo o zelo que você teria por uma joia rara e valiosa, pois valioso é o seu coração. Esteja atento, ressentimentos não se dissipam, eles ficam e cobram um preço. Cedo ou tarde, a conta vai chegar. Tem muita gente que está doente fisicamente porque não tem paz, e todo sentimento de rancor e amargura no coração pode levar ao surgimento de doenças físicas. Então, reflita hoje. Como está o seu coração? Ressentido? Magoado? Eu sei que a vida é dura às vezes, mas viver os planos do Pai é uma questão de coração. Para vivermos o céu na terra, depende de como está o nosso coração. Não permita que o ressentimento e a amargura deixem o céu nublado diante de você. Decida amar, perdoar, ter novas atitudes, e assim você viverá com um coração livre para desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para você. Vai em frente. Deus está com você. Frase do dia: a vida machuca, mas Deus cura. Leitura bíblica, livro de Mateus capítulo 21. Palavra-chave: resguardar. Mateus capítulo 21. E, quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa, e um jumentinho com ela. Desprendei-a, e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os admister, e logo os enviará. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo, então, os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se, e disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que,
se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te, e precipita-te no mar, assim será feito. E, tudo o que pedides em oração, crendo, o recebereis. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu, ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá, então por que não o crestes? E, se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vós arrependestes para o crer. Ouvi, ainda, outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E, chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhes o mesmo. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha, e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Diz-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra, que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E, quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Se você tem gostado do conteúdo desse canal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar esse vídeo com quem você ama. Te espero no próximo vídeo. Até lá!